Olá, pessoal, tudo bem? Seguimos com o nosso terceiro vídeo com a correção da questão 3. Para sustentar plataformas fixas, além de ser feita uma fixação no leito marinho, são utilizadas estruturas de treliças. Observe abaixo a representação de parte de um tipo de treliça. As retas MN são paralelas e a reta T é transversal às retas MN. Reta MN paralela, reta T transversal às retas MN. De acordo com essa representação, qual é a medida em grau do ângulo alfa? O exercício está pedindo para a gente calcular a medida de alfa e a informação relevante que ele traz, que as retas M e N são paralelas, isso significa que elas são coplanares, elas estão no mesmo plano, elas não têm nenhum ponto em comum, elas possuem a mesma inclinação. Logo, essas retas elas andam lado a lado e nunca se encontram. E a reta T ser transversal a elas, o que isso significa? Que existe um único ponto em comum entre a reta T e a reta M. Que existe um único ponto em comum entre a reta T e a reta M. Logo, essa configuração a gente chama de retas paralelas cortadas por uma transversal. E sempre que vocês virem essa representação, 8 ângulos são formados. Nós temos aqui exatamente 4 ângulos, ó. Ele faz uma volta completa, ele forma 180 graus. E temos mais 4 ângulos aqui também fazendo uma volta completa, formando mais 360 graus. Ficou feio aqui, mas dá para entender. E esses ângulos, eles têm relações entre si e algumas propriedades são satisfeitas, sempre. Vamos conhecer o nome desses ângulos e quais são as propriedades. Primeira propriedade. Eu mostrei lá em cima que, se nós fecharmos aqui os 8 ângulos, eles formam uma volta completa de 360 graus. Essa reta, ela está exatamente na metade dessa circunferência formada. Então, ela tem metade da medida do ângulo, 180 graus, um ângulo raso. Então, toda reta, ela forma um ângulo raso ali em cima dela. Logo, esses dois ângulos, eles são suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos que a soma dos dois formam 180 graus. Então, A mais B é igual a 180 graus. Sabendo a medida de um, eu consigo saber a medida de outro. Isso vale só para cá, em cima da reta R? Não. Vale também aqui em cima da reta S, vale aqui embaixo da reta S, vale aqui na lateral da reta T. Sendo a metade da circunferência formada, eu tenho 180 graus. Depois, nós temos ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos que se correspondem. E esses ângulos são congruentes. O que isso significa? Que eles estão na mesma posição. Aqui, vamos pegar esses ângulos azuis como exemplo. O ângulo A e o ângulo E. Todos os dois estão à direita da reta T e todos os dois estão acima da segunda reta, ó, acima de R e acima de S. Então, eles estão na mesma posição, eles são correspondentes. E os ângulos correspondentes são congruentes. Então, se eu sei a medida de A, também sei a medida de E. Se eu sei a medida de B, eu também sei a medida de F. E assim sucessivamente para os outros aqui. Seguindo, nós temos os ângulos alternos. Os ângulos correspondentes são ângulos que estão na mesma posição, do mesmo lado da reta transversal. Os ângulos alternos, eles não estão na mesma posição, eles estão em lados alternados da reta transversal. Mas, eu não falei isso para vocês ainda, essa região aqui de dentro das retas paralelas, ela é chamada de região interna. Então, os ângulos aqui dentro são ângulos internos. A região de fora das retas paralelas são chamadas de regiões externas. Então, os ângulos formados aqui de fora são ângulos externos. Eles são alternos, estão em lados opostos da reta T, mas eles estão
na mesma localização, vamos dizer assim. Eles são externos às retas paralelas, eles estão do lado de fora. Então, alternos externos, alternos externos. Depois nós temos os ângulos alternos que estão de dentro das retas paralelas. Esses ângulos são os alternos internos, tá aqui o nome deles, tá? Não confunde ali com o de cima, não. Alternos internos. Eles estão em lados opostos da reta T e estão de dentro das retas paralelas. Aqui, lados opostos da reta T e estão de dentro das retas paralelas. Esses ângulos também são congruentes entre si. Significa que, se eu sei a medida de E, eu também sei a medida de C. Se eu sei a medida de F, eu também sei a medida de C. De D, perdão. Seguindo, para finalizar, nós temos os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado da reta T e na mesma região, não na mesma posição, tá? Para ficar claro. Posição é acima da reta R, acima da reta S, do lado direito da reta T. Isso é a mesma posição, isso é ângulo correspondente. Aqui a gente está falando de ângulos colaterais que estão do mesmo lado. Eles estão do mesmo lado da reta T, estão à direita dela e estão aqui na região interna. Então, eles são ângulos colaterais internos. Aqui, ângulos colaterais internos. Depois, nós temos os ângulos colaterais, que estão do mesmo lado da reta T, mas na região externa. São colaterais externos. Diferente dos outros, que são congruentes, então eles têm a mesma medida, os ângulos colaterais, eles são suplementares. Significa que, se eu somar C com F, eu tenho exatamente 180 graus. Se eu somar H com A, eu tenho exatamente 180 graus. Sabendo disso, vamos analisar a figura do exercício. Esse ângulo aqui dado, ó, de 124 graus, ele é alterno externo com esse ângulo aqui, ó. Então, todos dois têm 124 graus. Ele também é correspondente a esse ângulo aqui de cima. Então, ele também tem 124 graus. Opa, olha aqui, outro caso de congruência. 124 congruente a 124. São ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulos que são opostos pelo mesmo vértice, eles são congruentes. Logo, aqui também é alfa. O que a gente viu sobre esses dois ângulos aqui que estão acima da reta N? Que eles são suplementares, ou sobre esses dois aqui, eles são suplementares. Isso significa que alfa mais 124 graus é igual a 180 graus. Agora, eu consigo achar o valor de alfa. O valor de alfa vai ser 180 menos 124. Logo, alfa é igual a 56 graus. Então, essa configuração de retas paralelas cortadas por uma transversal, elas sempre vão formar 8 ângulos. Esses 8 ângulos possuem apenas duas medidas, porque eles são 4 a 4 congruentes. Esse é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. Vou trocar até a cor da canetinha para vocês visualizarem melhor. Esse aqui é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. Então, nós já sabemos os ângulos que têm 124 graus e os ângulos que têm 56 graus. E a resposta dessa questão é a letra A. Só para a gente concluir, eu vou mostrar para vocês um aplicativo que vocês conseguem visualizar isso de forma mais interativa. Aqui nós temos o GeoGebra. Ele é online, vocês conseguem acessar pelo navegador e também baixar o aplicativo pelo celular. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo.
Aqui já tem a configuração das retas paralelas cortadas por uma transversal. O que eu quero mostrar para vocês? E aqui, inclusive, já tem até a resolução do exercício. 124 graus mais 56 formou 180. Os ângulos opostos são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes, os ângulos alternos são congruentes, os ângulos que são colaterais, eles formam 180 graus, então eles são suplementares. Eu quero mostrar para vocês que, independente da posição que essa reta transversal esteja, isso vai valer sempre. E eu vou mexer nesse ângulo aqui para mostrar isso. Então, eu vou rodar essa reta transversal. Tá vendo que ela está se modificando, os ângulos também se modificam, mas as propriedades continuam valendo. Os ângulos que são alternos continuam sendo congruentes, os ângulos que são correspondentes continuam sendo congruentes e os ângulos que são colaterais continuam sendo suplementares. E por hoje é só.